Duas perguntas. Primeiro, esses slides têm como ser disponibilizados? Sim, Porque seria muito bom a gente, para revisar em casa, ver o slide. Outra coisa, o que define um livro, um texto de Lewis como literário ou teológico? O que define essa diferença? Vou deixar para ele responder a pergunta, mas só dizendo assim, a indicação já está na própria obra, né? Porque, como a gente apresentou aqui, você tem cristianismo puro e simples, isso aqui é prosa, né? Não é um livro de ficção. A abolição do homem não é um livro de ficção. Milagres, problema do sofrimento, né? Agora, quando ele já coloca assim, trilogia, não é? Trilogia espacial. Então, você já, né, vai tendo a ideia. As crônicas de Nárnia, isso já vai dando a indicação. Mas assim, a gente pode fazer algumas indicações. Por exemplo, o livro Alegoria do Amor é o livro mais denso, mais completo de C.S. Lewis. Foi traduzido inclusive por Gabriela, que é uma especialista em C.S. Lewis no Brasil, e ela diz na introdução que o livro é muito difícil de entender. Ela espera que pelo menos os leitores entendam o conteúdo ou a essência do livro. Algumas palavras, os termos que Lewis emprega, ela não traduz. Na verdade, o livro tem algumas falhas. A própria editora parece que não traduziu alguns termos que Lewis empregou no contexto medieval, palavras antigas, arcaicas, que não são traduzidas. Isso dificulta muitas vezes o leitor. Mas o livro é de cunho puramente secular. O livro ele vai discutir o amor cortês na Idade Média. Lewis começou a escrever esse livro, ainda era ateu, e concluiu como cristão. Então o livro tem um caminho totalmente secularizado, secular. A Abolição do Homem, por exemplo, também é um livro de cunho secular. Lewis não cita Deus como fundamento da moralidade, embora ele deixe implícito. Você vai encontrar isso e substanciar isso em outros livros dele. Mas na Abolição do Homem é uma crítica ao subjetivismo, é um livro de filosofia moral, mas nada de apologética direta ou objetiva. Já, por exemplo, as crônicas de Nárnia, a gente sabe que é ficção. É ficção que C.S. Lewis usa. Tem também, por exemplo, Regresso do Peregrino, que é uma ficção, uma alegoria da sua experiência de retorno à fé. Tem sua autobiografia, Surpreendido pela Alegria. Então, pelo próprio estilo literário, a própria leitura, a gente já sabe que esse livro é secular, religioso, ficção. Tem um livro dele que é Experimento de uma Crítica Literária, que é pouco conhecido aqui no Brasil. Experimento de uma Crítica Literária, onde ele defende o direito a fazer críticas em cima de textos de autores. Ele cita aí vários autores conhecidos. É um texto também que não tem nenhum cunho religioso. É um texto estritamente acadêmico. Então quer dizer que o livro deixa de ser literário para ser teológico quando cita explicitamente divindades nele? A questão é do estilo, né? Do objetivo do autor. Por exemplo, ele escreveu o Cristianismo Puro e Simples porque isso aqui é uma reunião de palestras, discussões que ele deu na BCC durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ele direcionado aos cristãos, porque era um livro de apologética. Então, assim, muita gente se beneficiou. Embora fosse direcionado aos cristãos, outras pessoas leram e até se converteram à fé cristã. Mas, assim, nada que você possa desprezá-lo por ser teológico, não ser teológico. Mas a gente tem que entender que há determinados livros, por exemplo, que não podem ser trabalhados em determinados ambientes porque são apologéticos. Você não vai fazer, por exemplo, livro de apologética numa área de ciência da religião explicitamente, apologética direto. Você usa em curso de teologia. Mas você pode usar o texto de C.S. Lewis, o livro de C.S. Lewis, no curso de ciência da religião, desde que os textos não sejam apologéticos, sejam acadêmicos simplesmente. Então, há como distinguir, como separar essas coisas, qualidade do livro, o estilo, o objetivo do autor e usar em áreas distintas. Nem todo livro de Lewis pode ser usado no curso de teologia, por exemplo, não faz sentido, porque não é o objetivo desse.
Também nem todo livro de Lewis pode ser usado em um curso como esse, Ciência da Religião, porque o curso explicitamente secular, discute a religião de forma secularizada, mas o texto é apologético. Professor, na apresentação da biografia de Lewis foi dito que ele transitava por várias áreas, da literatura, teologia, apologética e tal, muito embora o segmento dos teólogos profissionais nem sempre o abraçasse. O fato dele ser, vamos dizer assim, não mal visto, mas não ser abraçado pelos teólogos profissionais, não teria alguma coisa a ver por essas posições dele referente ao mito, por exemplo, onde ele diz que Cristo é o mito que se tornou realidade? Essa afirmação não causaria uma certa antipatia nos teólogos profissionais? Eu vou propor que a gente pegue mais duas questões para fechar o fala. Alguém tem mais alguma questão? Se tiver, aproveita. Já tem uma agora sobre profissionalismo, a relação disso com os teólogos profissionais. Tem mais alguém que tem alguma questão? Um de cada vez, para não tumultuar. Pode. Essa pergunta também, porque eu já tenho tem surgido uma moda muito grande de historiadores. O que aconteceria, por exemplo, se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra? Muitos livros agora, inclusive, debates na universidade acerca disso. E assim, lendo próprio Subiu do Mago e Perilanda, a gente percebe que a gente tem contato com mundos que não foram atingidos pela queda do ser humano. Você acha que esses livros de fantasia de Lewis, eles reforçam essa sua opinião de que o Velho Testamento e revelações da teologia cristã são mitos? Isso é a sua visão de uma segunda Bíblia, alguma coisa assim, de uma forma mais de acordo com as suas visões de mundo? Se ficou muito claro, se entende, mas ele tem uma visão um tanto quanto mitológica, não realista, literária do Antigo Testamento e da teologia cristã. Você acha que essas escritas, as suas obras confirmam essa sua... Tem mais alguém, gente? Pronto, toma. Parabéns pelas exposições esclarecedoras que contemplaram perfeitamente a obra de Lewis. Eu não sou iniciado nesse autor, mas reconheço a importância que ele tem para mim como grande valia a apresentação de vocês dois. E eu tenho duas perguntas simples assim. Vocês mencionaram assim, a palavra peregrino, que é uma palavra que percorreu a apresentação dos dois, né? E quando a gente fala na relação de literatura cristã e a ideia do peregrino, de imediato o que aparece, surge na mente de muitas pessoas, o peregrino de Cunha, né? E aí eu queria que vocês discorressem um pouco a relação entre Lewis e essa obra, o Peregrino, uma obra clássica. E uma segunda pergunta seria da seguinte forma: a literatura infantil, como por exemplo representada por Lewis como Alice no País das Maravilhas, muitas vezes é lida nas nossas escolas, e mesmo os proponentes da leitura desse livro muitas vezes não têm a consciência da complexidade que essas obras foram escritas. Por exemplo, da relação dessas obras com o pensamento ocultista, por exemplo, né? E aí eu queria que vocês fizessem uma relação entre a virada de Lewis para a produção da literatura infantil, no caso das Crônicas de Nárnia, na relação dessa produção de Lewis com a produção ocultista da literatura infantil, se possível. Eu vou fazer um comentário direto também sobre essa questão e passo a Pedro falar mais sobre a questão do mito, né? Eu cresci na década de 80, a minha infância foi toda a década de 80, e na década de 80 a gente teve um surto que se chamava de mensagem subliminar, né? E aí eu lembro da época dos discos de Xuxa, que podia passar, se você girasse o contrário, você tinha uma mensagem do demônio,
só como exemplo, mas tinha muitos outros artistas que apresentavam assim. E aí a gente sabe que a produção literária ela vem também carregada de valores, né? O autor ele não está escrevendo como a gente diz assim, só por escrever, mas ele está com uma intenção. Todo autor tem uma intenção naquilo que ele propõe. O que eu identifiquei em C.S. Lewis quando assisti o filme, isso foi o que me levou para a obra dele, né? Para recorrer diretamente às crônicas e depois às obras de cunho teológico, foi perceber que Lewis estava fazendo exatamente a mesma coisa que esse pessoal fazia, né? Nesse período da minha infância. Ele fazia a mesma coisa, só que utilizando o método, mas com o conteúdo inverso. Então a gente poderia falar em termos de mensagem subliminar na literatura de C.S. Lewis. E que mensagem subliminar é essa? Se na literatura secular geral, infanto-juvenil, a gente tem carregado o ocultismo, a essência do ocultismo, em Lewis a gente tem os valores cristãos, os princípios morais cristãos, em uma linguagem e em uma forma em que o comportamento dos personagens vão evidenciar esses valores. Agora, só um ponto sobre a questão do mito. É só uma observação, não vou dar a resposta, né, para o questionamento que foi feito. Eu acho que Pedro fala mais propriamente disso, mas só uma observação é que é preciso ter muito claro o que é a definição de mito, para entender essa relação que C.S. Lewis tem com a mitologia, né? Quando a gente concebe a narrativa, por exemplo, da criação lá de Gênesis como um mito, ou a própria história de Jó como mito, nós não estamos dizendo, ou essa perspectiva de mito em C.S. Lewis não está dizendo que não houve os fatos, que eles não ocorreram, não é isso, né? Mas é a forma como a linguagem está ali empregada, como o encantamento aparece, como a poesia sugere, né? Coisa que exatamente vai reforçar a historicidade dos evangelhos, porque ele não encontra essa linguagem. Verdade. Olha, é o seguinte, o Lewis era ortodoxo nos pontos centrais da fé. Ele era um teólogo popular, mas sem compromisso com a ortodoxia. Agora, havia umas variações do pensamento dele que despertava de fato algum suspeito por parte de alguns teólogos. Inclusive, quando Lewis foi chamado pela BBC para proferir algumas palestras no período da Segunda Guerra Mundial, palestras que depois transformaram no livro Cristianismo Puro e Simples, muitos teólogos questionaram, inclusive o seu amigo mais próximo, Tolkien, levantou-se esse questionamento. Não tinha um teólogo melhor não para chamar, não? Chamaram logo Lewis. O cara é amador, mas assim, a contribuição de Lewis foi tão grande que muitos teólogos tiveram que se render à inteligência e sabedoria de Lewis. Quando o irmão falou sobre, será que essa visão de Lewis não afastou alguns teólogos, não fez com que Lewis se tornasse de certo modo isolado por alguns, ou fosse criticado e atacado? De fato, essa visão de Lewis, ela não se encaixa em muitos pensamentos conservadores ortodoxos. O Norman Gales, por exemplo, que é um apologeta cristão, ele cita Lewis várias vezes, mas ele lamenta em alguns textos porque C.S. Lewis abandonou a doutrina da inerrância bíblica. Mas Norman Gales vai dizer que a doutrina da inerrância bíblica não é uma doutrina essencial para a salvação, o que para ele não afeta diretamente o pensamento cristão, o fato de Lewis não adotar a inerrância bíblica do ponto de vista conservador e ortodoxo. Agora sim, o que Lewis de fato não acreditava? Não é que Lewis negasse os fatos bíblicos, como Cláudio falou, é que Lewis defendia que muitas partes das escrituras, particularmente do Antigo Testamento, é repleto de mitos que representavam a realidade, não que negavam. A queda do homem, a queda de Adão e Eva, era uma realidade descrita em forma de mito. E ele diz assim, a diferença entre os mitos do Antigo Testamento e os mitos de outras culturas
é que os mitos do Antigo Testamento foram canais de Deus para a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, essa é uma mitologia também, mas é a mitologia verdadeira. E essa representa uma realidade, não é uma visão pré-científica, pré-histórica, não é uma visão pejorativa. Na verdade, é uma representação que usamos para transmitir a realidade. Então, essa é a visão mítica de Deus. Mas na medida que os fatos iam aparecendo, o mito, na verdade, ia se transformando em fato. O mito não desaparece, ele se transforma em fato, permanece dentro dos fatos. Então, essa dicotomia desaparece e a unidade se mantém. Agora, quanto à relação do livro de John Bunyan, O Peregrino, na verdade, era um dos livros prediletos de C.S. Lewis. E o livro Regresso ao Peregrino, que Lewis escreveu, o primeiro livro que ele escreveu quando se converteu, foi inspirado nesse livro. Inclusive pega o termo Regresso do Peregrino. E ele também cria personagens, né, que o peregrino vai encontrar no caminho. Né? Só que os personagens que Lewis cria, os personagens que ele se encontrou na universidade. As filosofias de Schopenhauer, de Freud, de Marx. Então essas filosofias que ele acreditava encontrar a felicidade e não encontrou, só do seu desencanto, ele passa a descrever no livro O Regresso do Peregrino. Porque o John, até o nome é bem emprestado, o personagem é John. John que nasce em Puritânia, né, e sai em busca da ilha da felicidade. Só que quanto mais John anda, mais percebe que distante da felicidade está, até que resolve voltar. É o arrependimento, né? Por isso essa relação que ele faz com as crônicas de Nárnia que o Cláudio fez, que ele volta pelo mesmo caminho, mas percebe, eu passei por aqui, mas está muito diferente. Aqui está bonito agora, está belo, porque o arrependimento da convenção muda a perspectiva do homem. Aí ele cunhou aquela frase que Cláudio citou, quando ele diz assim: eu acredito no cristianismo como acredito no sol, não porque eu possa olhar direto para ele, mas porque por meio dele eu enxergo todas as coisas. Ou seja, para Lewis o cristianismo ampliou sua visão de mundo. Agora, quanto à sua, me parece que é sobre se essa visão de Lewis ele trouxe para suas obras, né? E se isso fortaleceu o pensamento dele. Claro, as obras fantásticas de Lewis, diga-se de passagem, a trilogia espacial de Nárnia, segundo alguns biógrafos, foi uma decisão de C.S. Lewis depois que percebeu que a apologética clássica não funcionava como ele queria que funcionasse. Aí ele resolveu então mudar a perspectiva. Alguns biógrafos chegam a dizer que Lewis resolveu então agora trabalhar sobre outro ângulo. Ele abandonou a apologética clássica, inclusive o Vasco Magrate diz isso, né? Ele abandona aquela forma de fazer apologética e resolve agora usar a chamada apologética abstrata, o termo que você empregou, né? Por meio da ficção. E nessa ficção, claro, nem todos os elementos das ficções eles são representativos, às vezes são somente detalhes. Por exemplo, a presença do Papai Noel nas